Visualize isso. Você é Margot, uma noiva jovem de apenas 15 anos, à porta de uma cabana de pedra em 1347 d.C. Seu novo marido, Henrik, se aproxima da cama nupcial. O som das palhas sob seus pés descalços estala a cada passo nervoso. A luz das velas dança em seu rosto marcado pelo tempo. Ele é quase o dobro da sua idade, escolhido por seu pai devido aos seus 3 porcos e meia acre de cevada. Suas mãos tremem enquanto você ajusta o vestido de lã áspera que sua mãe costurou para esta noite, o mesmo que ela usou e sua avó antes dela. Através das finas paredes, você escuta os amigos dele do lado de fora, embriagados de cerveja, gritando incentivos grosseiros e batendo panelas com colheres de pau. Eles não deixarão o local até ouvirem a prova da consumação. Seu coração dispara enquanto os dedos calejados de Henrik tocam o cordão de couro em seu pescoço, e você se pergunta se os avisos da sua mãe sobre os deveres conjugais poderiam realmente prepará-la para o que está prestes a ocorrer nesta sala apertada e enfumaçada, que exala o cheiro de lã molhada e corpos não lavados. Esta não é uma história de amor, mas a dura realidade da intimidade medieval. Um mundo onde práticas sexuais eram moldadas por superstições, terror religioso e instintos de sobrevivência, conceitos que soariam estranhos à nossa visão moderna de romance e desejo. Antes de nos aprofundarmos nessas narrativas esquecidas de luta e sobrevivência, se você se interessa por verdades ocultas da história, considere curtir e se inscrever para mais conteúdo como este. E, por favor, compartilhe nos comentários de onde você está ouvindo. É fascinante como estamos explorando essas histórias antigas juntos, de diversas partes do mundo, conectados pelo tempo e pelo espaço, unidos pela curiosidade sobre o passado. O quarto medieval era um verdadeiro campo de batalha, onde os corpos se tornavam territórios políticos e onde a doutrina da Igreja colidia com tradições pagãs. Os momentos mais íntimos da vida eram regidos por regras tão estranhas e restritivas que poderiam fazer qualquer um se arrepiar. Essas decisões não eram apenas pessoais, eram questões de salvação eterna, honra familiar, em muitos casos, vida ou morte. Deixe-me levá-lo de volta ao mundo de Margot, onde o conceito de estupro conjugal não existia, pois as esposas eram vistas como propriedade. O sangue menstrual era considerado tão perigoso que poderia arruinar as colheitas, e a posição sexual errada poderia condenar a alma de alguém ao inferno para toda a eternidade. Na Europa medieval, a cama de casamento nunca foi um espaço verdadeiramente privado. A comunidade, a igreja e antigas superstições se preocupavam com o que ocorria entre marido e mulher. Quando Margot se uniu a Henrik naquele outono de 1347 d.C., sua união não foi celebrada com champanhe e dança, mas sim como uma transação comercial selada com fluidos corporais, testemunhada por vizinhos que tinham o direito de exigir prova da consumação. O ritual da noite de núpcias começava muito antes do casal se encontrar. Primeiro, havia a cerimônia de deitar, onde os convidados arrastavam literalmente a noiva e o noivo para o quarto, despindo-os enquanto cantavam canções indecentes, e então permaneciam do lado de fora da porta, ouvindo os sons que confirmariam a validade do casamento. Os amigos de Henrik não iriam embora até ouvirem os gritos de dor de Margot, sinal de que seu hymen havia sido rompido e o casamento consumado. Mas é aqui que a intimidade medieval se torna realmente estranha. A Igreja ensinava que até mesmo casais casados poderiam cometer pecados mortais em suas próprias camas. No século IV d.C., São Jerônimo fez uma afirmação impactante. Um homem que nutre um amor excessivo por sua esposa é, na verdade, um adúltero. Os pais da Igreja viam o prazer desmedido
mesmo dentro do matrimônio, como uma verdadeira corrupção da alma. Essa ideia não era apenas uma reflexão teológica, mas moldava profundamente a prática sexual na Idade Média. Tomás de Aquino, renomado teólogo da época, estabeleceu diretrizes rigorosas para casais casados em sua obra, a Suma Teológica, por volta de 1265 d.C. O ato sexual só era considerado aceitável em dias específicos da semana, em determinadas épocas do ano e em uma posição predeterminada, o homem por cima, a mulher por baixo, frente a frente. Qualquer desvio dessas normas era visto como algo contrário à natureza e, portanto, pecaminoso. O sexo oral e as relações durante a menstruação, gravidez ou amamentação eram estritamente proibidos. A Igreja calculou que, seguindo essas regras, os casais poderiam ter relações sexuais apenas cerca de 50 dias ao longo do ano. Margot aprendeu essas restrições com sua mãe, que as absorveu do padre local durante a confissão, com o peso da condenação eterna sobre cada momento íntimo. Quando Henrique a tocou em uma quarta-feira proibida durante a Quaresma, ela se viu diante de uma escolha angustiante: ceder ao desejo do marido e arriscar sua alma, ou recusar e enfrentar sua ira em um mundo onde a violência doméstica era não apenas tolerada, mas esperada. A visão medieval da sexualidade feminina estava embasada em conceitos errôneos que perdurariam por séculos. Textos médicos da época, influenciados por tradições gregas e romanas, ensinavam que as mulheres eram apenas versões defeituosas dos homens, com seus órgãos sexuais vistos como reflexos invertidos da anatomia masculina. A vagina era entendida como um pênis invertido, enquanto os ovários eram considerados testículos internos. Essa noção não era fruto da ignorância, mas sim um conhecimento médico consolidado, ensinado em universidades por toda a Europa. Tais crenças impactaram profundamente a forma como o desejo e o prazer femininos eram compreendidos. O médico Constantino, o africano, no século XI d.C., defendia que as mulheres vivenciavam o prazer sexual de forma distinta dos homens, necessitando de estimulação prolongada e múltiplos clímax para conceber. Isso gerou a estranha noção de que o estupro não poderia resultar em gravidez, visto que a mulher não alcançaria o prazer necessário. Se uma mulher engravidasse após uma agressão, os tribunais medievais frequentemente interpretavam isso como evidência de que ela havia gostado da experiência e, portanto, era parcialmente culpada. A mãe de Margot poderia ter alertado-a sobre a condição do útero errante, uma crença médica da época que afirmava que essa situação poderia causar histeria, loucura e até morte. Os médicos acreditavam que o útero poderia se mover dentro do corpo feminino, subindo para estrangular o coração ou descendo para escapar pela vagina. Os tratamentos incluíam fumos agradáveis para atrair o útero de volta ao lugar ou odores desagradáveis no nariz para forçá-lo a descer. A Idade Média herdou uma intrincada rede de crenças sobre fertilidade de tradições pagãs que a Igreja nunca conseguiu erradicar completamente. Mulheres sábias, frequentemente chamadas de bruxas por gerações posteriores, mantinham um conhecimento oculto sobre ervas, rituais e práticas voltadas para incentivar a concepção, evitar a gravidez ou garantir o nascimento de filhos homens. Nos bosques ao redor da aldeia de Margot, mulheres se reuniam sob a lua cheia para colher plantas específicas. A erva doce e a tance eram preparadas em chás que prometiam prevenir a gravidez. Apesar da tenuidade entre contracepção e morte, a raiz de mandrágora, com sua forma humana, era vista como um poderoso amuleto capaz de aumentar a fertilidade quando aplicada sobre a pele. Valiosa a ponto de fazer com que réplicas de madeira esculpida fossem frequentes nos mercados medievais,
essa raiz se tornava um bem cobiçado. Embora a Igreja condenasse oficialmente tais práticas como bruxaria, até mesmo os mais devotos cristãos não conseguiam abandoná-las por completo. A fronteira entre medicina popular e magia era de fato extremamente nebulosa. Uma mulher poderia invocar Santa Margarida em busca de um parto seguro, enquanto enterrava um pedaço de placenta sob a porta de casa, acreditando que isso garantiria sua fertilidade futura. Na igreja, ela poderia segurar um crucifixo enquanto escondia um pedaço de âmbar entre os seios, como forma de prevenir um aborto espontâneo. A contracepção na Idade Média era um emaranhado arriscado de superstições, venenos e desespero. As mulheres aprendiam a dar 7 passos para trás após a relação sexual para evitar a concepção, ou a ingerir vinho misturado com abelhas trituradas. As poções, feitas com mercúrio, chumbo e outras substâncias mortais, representavam um perigo ainda maior, frequentemente levando à morte da mulher, juntamente com qualquer gravidez que pudesse estar em curso. As consequências de uma gravidez indesejada eram drásticas. Em um mundo sem métodos contraceptivos seguros, as mulheres viviam sob a constante ameaça de morte durante o parto, com taxas de mortalidade materna alarmantes. 1 em cada 3 mulheres falecia durante ou logo após o parto. Para as solteiras, engravidar muitas vezes significava ruína social, exílio ou até mesmo a morte. O infanticídio, embora oficialmente repudiado, era reconhecido como o último recurso de uma mulher em desespero. As negociações matrimoniais na Idade Média assemelhavam-se a campanhas militares, onde os corpos eram o principal campo de batalha. Quando o pai de Margot organizou seu casamento com Henrique, sua virgindade era de fato seu dote, mais valiosa do que qualquer ouro ou gado que ele pudesse oferecer. O ímen se tornava um símbolo de honra, trocado entre famílias como garantia da pureza de suas filhas e da reputação de ambos. A noite de núpcias não se limitava à consumação. Era também um espetáculo público para validar a virgindade da noiva. Lençóis manchados de sangue eram exibidos para a multidão como prova da legitimidade do casamento. Se não houvesse sangue, a noiva poderia ser devolvida à família em desgraça, marcada como uma desonrada ou até mesmo enfrentando a morte por fraude. A pressão sobre as jovens noivas era imensa. Algumas, em desespero, picavam os dedos ou utilizavam sangue de frango para simular as evidências exigidas por suas novas famílias. Contudo, a compreensão da medicina medieval sobre a virgindade era profundamente falha. Acreditavam que o ímen era uma membrana sólida, impedindo completamente a abertura vaginal, ao invés de um tecido flexível e parcial. Para eles, a ausência do ímen era vista como prova indiscutível de atividade sexual, ignorando que ele poderia ser rompido por andar a cavalo, levantar objetos pesados ou simplesmente pelas variações naturais da anatomia. As doutrinas da consumação da Igreja geravam práticas bizarras. Um casamento só era considerado legalmente válido após a relação sexual, o que transformava a prova ou a desprovação da consumação em um verdadeiro inquérito legal. Os tribunais eclesiásticos interrogavam tanto o marido quanto a esposa, questionando-o separadamente sobre detalhes íntimos de sua noite de núpcias. Inspecionavam os corpos em busca de sinais de penetração e perguntavam aos vizinhos o que ouviram através das paredes. Embora a doutrina da Igreja regulamentasse estritamente as posições sexuais, a realidade era muito mais complexa. A posição missionária, por exemplo, não era a única opção preferida. Era a única posição que não condenava sua alma ao inferno. A Igreja ensinava que qualquer atitude que colocasse a mulher em uma posição superior era uma afronta à natureza, pois feria a hierarquia masculina.
A penetração por trás era vista como algo bestial, ligando a sexualidade humana a comportamentos de acasalamento animal. Contudo, a literatura medieval revela uma realidade muito mais rica. Os fabliaux, contos cômicos que eram populares na França medieval, retratavam encontros sexuais que certamente escandalizariam as autoridades religiosas. Essas narrativas, frequentemente compartilhadas por trovadores em tavernas e praças, desvendavam um universo sombrio onde casais se entregavam a práticas proibidas, mesmo sob a ameaça de condenação eterna. O poeta francês Andreas Capalanes, por volta de 1184 d.C., descreveu rituais de cortejo elaborados, oferecendo instruções detalhadas sobre posições e técnicas sexuais. Sua obra sugere que, pelo menos entre a nobreza, havia uma compreensão sofisticada do prazer sexual, muito além dos dogmas restritivos da Igreja. Entretanto, essas práticas eram segredos arriscados. Ser descoberto poderia resultar em excomunhão, exílio ou até mesmo morte. As pessoas da Idade Média viviam aterrorizadas por demônios sexuais, que se acreditava assaltarem os humanos em seus momentos mais vulneráveis. O súcubo e o íncubo não eram apenas mitos, eram considerados realidades médicas e teológicas. As autoridades religiosas ensinavam que esses demônios podiam assumir formas humanas para seduzir homens e mulheres, drenando sua energia vital por meio do ato sexual. O súcubo, uma demônia que atraía homens, era responsabilizado por emissões noturnas, sonhos eróticos e qualquer pensamento sexual fora do casamento. Teólogos medievais elaboraram teorias complexas sobre o funcionamento desses demônios. Acreditava-se que um demônio poderia assumir primeiro a forma feminina para coletar sêmen de um homem e, em seguida, se transformar em masculino para engravidar uma mulher com a semente roubada. Qualquer criança resultante dessa união era vista como amaldiçoada ou demoníaca. O íncubo representava uma ameaça ainda mais severa para as mulheres da época. Esses demônios masculinos eram descritos como fisicamente superiores aos humanos, podendo dominar suas vítimas. Mulheres que relatavam sonhos sexuais ou vivências inexplicáveis eram frequentemente acusadas de se consorciarem com demônios. A linha entre a vítima e a bruxa era perigosamente sutil. A paralisia do sono, atualmente entendida como um fenômeno neurológico, era interpretada como um ataque sexual demoníaco. Homens e mulheres que despertavam incapazes de se mover, muitas vezes sentindo uma pressão no peito, eram considerados sob ataque demoníaco. A Igreja recomendava rituais complexos de exorcismo e purificação, mas muitas vítimas suspeitas eram queimadas como bruxas. A visão medieval sobre a menstruação estava imersa em terror e superstição, sentimentos que perdurariam por séculos. O sangue menstrual era visto como veneno, tão letal que poderia arruinar colheitas, azedar vinhos e até fazer os homens perderem a virilidade. O naturalista romano Plínio, o Velho, cuja obra ainda era estudada nas universidades medievais, afirmava que o sangue menstrual podia enlouquecer cães e fazer facas perderem o corte. Durante seus ciclos mensais, as mulheres eram consideradas poluentes perigosas, devendo ser isoladas da sociedade. Elas não podiam entrar em igrejas, preparar alimentos ou tocar objetos sagrados. Em muitas comunidades, as mulheres menstruadas eram forçadas a viver em cabanas especiais, longe da sociedade, até que o fluxo cessasse. A Igreja sustentava que a menstruação era um castigo divino pelo pecado original de Eva, transformando cada ciclo mensal em um lembrete da vergonha feminina. A falta de entendimento sobre esse processo natural levou a práticas médicas bizarras. Os médicos acreditavam que o sangue menstrual, quando não expelido adequadamente,
se acumulava e envenenava a mulher por dentro. Assim, eram prescritas sangrias, purgas e outros tratamentos arriscados na tentativa de restabelecer o equilíbrio dos humores femininos. Alguns médicos até sugeriam a relação sexual como uma solução para distúrbios menstruais, convencidos de que a semente masculina poderia neutralizar os efeitos nocivos do sangue menstrual. Enquanto isso, as mulheres da Idade Média criaram um conhecimento próprio sobre como lidar com seus ciclos. Elas utilizavam musgo, panos e pele de ovelha como formas primitivas de proteção menstrual, marcando seus ciclos de acordo com as fases da lua e desenvolvendo remédios à base de ervas para aliviar cólicas e regular o fluxo. Esse saber era passado de geração em geração, cuidadosamente escondido de médicos homens e das autoridades eclesiásticas, que poderiam considerar essas práticas como bruxaria. Naquele período, surgiram teorias complexas sobre compatibilidade sexual, fundamentadas em signos astrológicos, humores corporais e características físicas. Os médicos medievais acreditavam que o prazer sexual e a fertilidade dependiam do equilíbrio dos humores quentes e frios, úmidos e secos em ambos os parceiros. Um marido de temperamento quente poderia ser incompatível com uma esposa fria, resultando em disfunção sexual e infertilidade. Entre as famílias abastadas, era comum a realização de exames físicos nos futuros cônjuges. Médicos avaliavam o corpo da noiva em busca de indícios de fertilidade, como quadris largos, enquanto quadris estreitos eram vistos como sinal de esterilidade. O tamanho e a forma do pênis do noivo também eram analisados para garantir a compatibilidade com sua pretendida. Esses exames eram feitos com a mesma frieza clínica usada para avaliar gado. As autoridades eclesiásticas criaram suas próprias teorias sobre compatibilidade sexual, baseadas em características espirituais, em vez de físicas. Elas ensinavam que casais muito próximos, seja por laços de sangue ou por parentesco espiritual, poderiam ser amaldiçoados com disfunções sexuais e filhos monstruosos. As complicadas regras de consanguinidade resultavam em muitos casamentos sendo anulados quando conexões familiares, previamente desconhecidas, eram reveladas. A sexualidade na Idade Média estava profundamente ligada a conceitos de honra, vergonha e status social. O desempenho sexual de um homem era diretamente associado à sua reputação como guerreiro e líder. A impotência não era apenas uma questão pessoal, era uma humilhação pública capaz de arruinar a posição de um homem em sua comunidade. Os franceses medievais inventaram eufemismos elaborados para a disfunção sexual, criando um vocabulário de vergonha que permeava as interações sociais. Para as mulheres, a reputação sexual era ainda mais vulnerável. Qualquer insinuação de impropriedade podia arruinar as chances de casamento de uma mulher e manchar a honra de sua família. As cidades medievais eram pequenas comunidades onde todos conheciam a vida uns dos outros. Uma mulher vista conversando com um homem que não era seu marido ou parente poderia ser rotulada de forma negativa. Os padrões de comportamento feminino eram tão severos que até mesmo mulheres casadas viviam sob constante temor de fofocas e acusações. O sistema jurídico da época refletia essas ansiedades sexuais, tratando o estupro, o adultério e a agressão sexual de maneira peculiar. O estupro não era considerado um crime contra a mulher, mas sim um delito contra o homem que a possuía, seja o pai, marido ou senhor. A punição para o estupro variava consideravelmente de acordo com a posição social da vítima e do agressor. Um nobre que cometesse tal ato contra uma camponesa poderia se livrar pagando uma multa irrisória, enquanto um camponês que atacasse uma mulher de classe alta enfrentaria torturas e até a morte.
O adultério, por sua vez, era severamente punido, mas apenas para as mulheres. Uma esposa que tivesse relações com qualquer homem que não fosse seu marido poderia ser assassinada sem que o marido enfrentasse consequências legais. O Código Legal da época permitia explicitamente que maridos matassem esposas infiéis e seus amantes se fossem apanhados em flagrante. Por outro lado, os homens geralmente podiam se relacionar sexualmente com mulheres solteiras, prostitutas ou suas próprias servas sem enfrentar punições. Durante o período medieval, surgiram elaborados rituais de cortejo que influenciariam a cultura europeia por muitos séculos. A tradição do amor cortês, amplamente celebrada na poesia dos trovadores, criou um universo paralelo, onde o desejo era elevado a uma busca espiritual. Embora esses ideais românticos fossem predominantemente uma fantasia literária apreciada pela nobreza, impactaram profundamente a maneira como as pessoas na Idade Média concebiam a relação entre amor e sexualidade. Essa tradição ensinava que o verdadeiro amor só poderia florescer fora do casamento, onde a devoção de um cavaleiro à sua dama deveria permanecer eternamente não concretizada, em um estado de anseio que purificava a alma através da dor. Isso gerou uma estranha separação entre a sexualidade conjugal, que era puramente prática, e o amor romântico, que era estritamente espiritual. No entanto, a realidade do cortejo medieval era bem mais pragmática. Entre os camponeses, os jovens tinham alguma liberdade na escolha de seus parceiros, mas questões econômicas frequentemente prevaleciam sobre os desejos pessoais. Uma garota da aldeia poderia sonhar com o filho do ferreiro, mas se o moleiro oferecesse melhores condições ao pai, ela acabaria casando-se com alguém que mal conhecia. Os rituais de noivado da época incluíam práticas projetadas para avaliar a compatibilidade dos futuros cônjuges. Em algumas regiões, os noivos podiam passar a noite juntos, vestidos, separados por uma tábua de madeira chamada tábua de empacotamento. Essa prática permitia que as famílias verificassem se o casal era fisicamente compatível, sem arriscar uma gravidez ou infringir as doutrinas da Igreja sobre sexo antes do casamento. A Idade Média herdou uma rica tradição de magia sexual e rituais de fertilidade de culturas pagãs anteriores. Embora essas práticas tenham sido forçadas a ficar nas sombras pela perseguição cristã, nunca desapareceram totalmente. Camponeses ainda realizavam antigos rituais de fertilidade, muitas vezes camuflados como festividades cristãs ou incorporados à medicina popular. O Dia de Maio, por exemplo, mantinha fortes conotações sexuais, apesar dos esforços da Igreja para apagá-las. Jovens passavam a noite na floresta, supostamente colhendo flores e galhos para enfeitar a aldeia. Na verdade, o Dia de Maio era uma oportunidade para a exploração sexual e o cortejo, longe das normas da vida cotidiana. Muitas gestações eram atribuídas a encontros nesse dia, resultando em um aumento nos nascimentos em fevereiro. As celebrações de casamento eram repletas de rituais de fertilidade, visando garantir o sucesso reprodutivo do casal. A noiva poderia ser coberta de grãos ou nozes para estimular a gravidez, e a cama de casamento seria abençoada com água benta, mas também secretamente preparada com ervas e amuletos que se acreditava promover a fertilidade. Essas práticas eram uma tentativa desesperada de dominar a reprodução em um cenário onde a mortalidade infantil era alarmante e a sobrevivência da família dependia da geração de crianças saudáveis. A visão medieval sobre a concepção era uma combinação peculiar de filosofia aristotélica, doutrina cristã e sabedoria popular. Médicos da época acreditavam que tanto homens quanto mulheres produziam sêmen, que se unia durante o ato sexual para gerar nova vida. Eles sustentavam que o orgasmo feminino era essencial para a concepção,
originando a trágica ideia de que mulheres que engravidavam após um estupro deveriam ter desfrutado da experiência. Na Idade Média, surgiram teorias elaboradas sobre como influenciar o sexo dos filhos não nascidos. A crença era de que a concepção em determinadas fases da lua resultaria em meninos, enquanto outras fases gerariam meninas. A posição das estrelas no momento da concepção era vista como um fator que influenciava não apenas o sexo da criança, mas também sua personalidade e futuro. Esse período foi marcado por métodos cada vez mais sofisticados de controle e vigilância sexual. A Igreja criou redes de informantes para monitorar a vida privada dos vizinhos. A confissão se tornou uma ferramenta para coletar detalhes íntimos sobre práticas sexuais, com padres questionando os penitentes sobre seus momentos mais reservados. A Inquisição, que surgiu no século XIII, intensificou a perseguição sexual. Aqueles suspeitos de heresia eram torturados para confessar não apenas suas crenças, mas também suas práticas sexuais. Os manuais de interrogatório utilizados pelos inquisidores continham perguntas detalhadas sobre posições sexuais, frequência de relações e até mesmo as sensações experimentadas durante o ato. As prisões medievais impunham punições severas para crimes sexuais. Mulheres condenadas por adultério podiam ser aprisionadas em gaiolas tão pequenas que não conseguiam ficar em pé, recebendo apenas pão e água até morrerem de fome. Homens condenados por estupro eram frequentemente castrados publicamente antes de serem enforcados. Essas punições extremas visavam não só punir os infratores, mas também aterrorizar a comunidade em busca de conformidade sexual. A Idade Média gerou uma vasta literatura de conselhos e instruções sexuais, embora a maior parte fosse oculta da população em geral. Textos médicos continham descrições detalhadas de posições e técnicas sexuais, mas eram acessíveis apenas a médicos instruídos e nobres abastados. O cidadão comum aprendia sobre sexo através de conversas sussurradas, canções folclóricas e a amarga experiência do erro. A Igreja também produziu literatura sexual, mas seu foco estava mais em catalogar pecados do que em oferecer orientações construtivas. Manuais penitenciais listavam centenas de práticas sexuais e suas respectivas punições, revelando uma curiosidade por detalhes sexuais que contrastava com a postura oficial da Igreja em relação ao celibato e à pureza. Manuais de casamento voltados para a nobreza ofereciam vislumbres das vidas sexuais daqueles privilegiados, abordando desde técnicas para a noite de núpcias até como gerenciar relacionamentos durante a gravidez. Esses textos demonstram uma compreensão sofisticada do prazer sexual, que permanecia oculta para a maioria, mas que claramente era vivida por aqueles que podiam desfrutar de privacidade e discrição. A Idade Média foi, assim, um período de desenvolvimento de métodos cada vez mais elaborados de punição e controle sexual. O cinto de castidade, embora provavelmente menos frequente do que a cultura popular imagina, simboliza as medidas drásticas que algumas pessoas na Idade Média adotaram para controlar a sexualidade feminina. Esses dispositivos não eram apenas barreiras físicas, mas também representações do medo que envolvia a autonomia sexual das mulheres. Os bordéis daquela época coexistiam em um estado de legalidade e ilegalidade. Enquanto a Igreja condenava oficialmente a prostituição, as autoridades seculares frequentemente a regulamentavam e licenciavam. As cidades medievais contavam com distritos de luz vermelha, onde as profissionais do sexo trabalhavam sob supervisão governamental. Essas mulheres eram obrigadas a usar vestimentas específicas, residir em áreas designadas e passar por exames médicos periódicos.
A Idade Média gerou alguns dos costumes sexuais mais estranhos da história europeia. O chamado direito da primeira noite, ou Droenor, supostamente concedia aos senhores feudais o direito de se relacionar sexualmente com as noivas de seus camponeses na noite de núpcias. Embora haja debate entre historiadores sobre a veracidade dessa prática, a mera possibilidade expõe a vulnerabilidade total das mulheres camponesas da época. Acreditava-se que as práticas sexuais poderiam influenciar tudo, desde o clima até o sucesso de campanhas militares. Reis e nobres, por exemplo, consultavam astrólogos para determinar os momentos mais propícios para a relação sexual, convencidos de que as forças cósmicas presentes na concepção afetariam o destino de seus filhos. Comandantes de exército podiam até ordenar que seus soldados se abstivessem de sexo antes das batalhas, na crença de que a atividade sexual poderia diminuir seu vigor bélico. Durante a Idade Média, surgiram métodos cada vez mais sofisticados de vigilância e controle sexual. Comunidades rurais criaram sistemas complexos de pressão social que visavam regular o comportamento sexual. Os jovens raramente podiam ficar a sós, e casais casados eram esperados a manter suas vidas íntimas de acordo com as normas da comunidade. A percepção medieval do prazer sexual era fortemente influenciada pelos ensinamentos religiosos sobre a alma e o corpo. A Igreja ensinava que o prazer era uma armadilha do diabo, destinada a desviar as pessoas da busca espiritual. Mesmo no casamento, o prazer excessivo nas relações sexuais era considerado um pecado que poderia condenar a alma ao inferno. As pessoas daquela época desenvolveram várias técnicas para controlar o desejo sexual e regular seus corpos. O jejum, banhos frios e a mortificação física eram métodos utilizados para conter os impulsos sexuais. Os jovens eram instruídos a evitar situações que pudessem levar à excitação, incluindo certos alimentos, músicas e formas de entretenimento. Apesar da repressão imposta pela Igreja, a Idade Média também cultivou uma rica cultura subterrânea de transgressões sexuais e rebelião. Os medievalistas encontraram formas de expressar seus desejos e buscar prazer, criando um mundo que coexistia com a cultura oficial de controle. A sexualidade naquela época era moldada por considerações práticas que muitas vezes passam despercebidas hoje. A falta de privacidade nas casas significava que as relações sexuais frequentemente aconteciam em espaços compartilhados com crianças, servos e familiares. Os sons e cheiros resultantes das atividades sexuais eram parte do cotidiano, surpreendendo a sensibilidade moderna. Além disso, a Idade Média trouxe à tona relações cada vez mais complexas entre sexualidade e classe social, onde os privilégios sexuais da nobreza faziam parte de um padrão mais amplo de dominação social. Os nobres desfrutavam de câmaras exclusivas, iguarias exóticas e momentos de lazer que lhes permitiam explorar a sexualidade de formas que eram impossíveis para os camponeses. Na Idade Média, o casamento focava mais na sobrevivência do que no amor ou na satisfação sexual. Em uma época em que a expectativa de vida era curta e a mortalidade infantil alarmante, o principal objetivo da união era gerar filhos que perpetuassem o nome da família e ajudassem na lavoura. O prazer sexual era uma questão secundária, frequentemente interpretada como uma distração perigosa de problemas mais urgentes. Esse período produziu algumas das normas sexuais mais rigorosas da história europeia, mas também viu o surgimento de formas sofisticadas de resistência e rebelião relacionadas à sexualidade. Apesar da pressão social intensa para se conformar aos padrões religiosos e sociais, as pessoas da Idade Média encontraram maneiras de buscar prazer e expressar seus desejos. Ao voltarmos a Margot em sua cabana de pedra,
com as mãos de Henrik estendendo-se para ela sob a luz suave das velas, podemos compreender seu pavor não apenas como um medo pessoal, mas como o peso das ansiedades sexuais que permeavam toda a sociedade, pesando sobre seus jovens ombros. Ela carrega o fardo das doutrinas religiosas, da honra familiar, da vigilância comunitária e de seu próprio desejo urgente de sobrevivência em um mundo que não oferece proteção. A Idade Média nos ensina que a sexualidade humana sempre foi influenciada por poder, medo e controle social. As práticas e crenças peculiares dos medievais podem parecer estranhas a nós hoje, mas surgiram das mesmas necessidades humanas fundamentais que impulsionam a sexualidade em todas as épocas. Compreender a sexualidade medieval nos ajuda a perceber como nossa própria cultura reflete as estruturas de poder e as ansiedades sociais contemporâneas. A intimidade nesse período nunca foi genuinamente privada. Era sempre pública, política e arriscada. O quarto se tornava um campo de batalha onde almas eram ganhas ou perdidas, onde a honra familiar podia ser defendida ou destruída, e onde os momentos mais íntimos da vida eram regidos por regras que pareciam desenhadas para anular o prazer e maximizar o sofrimento. Embora a Idade Média tenha gerado algumas das normas sexuais mais restritivas da história da Europa, também revela a incrível resiliência do desejo humano. Apesar de séculos de perseguições religiosas, controle social e punições legais, as pessoas medievais encontraram formas de buscar amor, prazer e conexão íntima. Suas histórias nos lembram que a sexualidade é um dos aspectos mais fundamentais da experiência humana, poderosa demais para ser totalmente controlada por qualquer sistema de autoridade. As práticas sexuais estranhas e muitas vezes perturbadoras da Europa medieval não eram meramente fruto da ignorância ou da superstição. Elas emergiram de uma interação complexa entre doutrina religiosa, estrutura social, necessidades econômicas e anseios humanos genuínos. Compreender essas dinâmicas nos ajuda a valorizar tanto o quanto progredimos, quanto as tensões subjacentes que ainda moldam a sexualidade hoje. Em última análise, a Idade Média nos ensina que a sexualidade é sempre política, sempre arriscada e sempre essencial à experiência humana. As estranhas práticas íntimas dos medievais eram suas tentativas de navegar por essas tensões eternas entre desejo e controle, prazer e perigo, amor e sobrevivência. As batalhas que eles enfrentam nos fazem lembrar que a luta pela liberdade sexual e por uma intimidade genuína não é algo recente, é uma busca antiga que ultrapassa qualquer época específica. A luz da vela ainda reflete no rosto marcado de Henrik, enquanto ele se aproxima da jovem Margot. Agora percebemos que esse instante carrega o peso profundo da cultura sexual medieval. O medo, a superstição, a esperança angustiante de sobrevivência e o eterno desejo humano de conexão, mesmo diante de dificuldades inimagináveis. Em suas mãos trêmulas e dedos calejados, não enxergamos apenas duas almas, mas a intersecção de ansiedades e desejos sexuais de uma civilização inteira se desenrolando no espaço mais íntimo que se pode imaginar. Porém, esse espaço nunca é completamente privado, nunca é realmente seguro, nunca é totalmente verdadeiro.